você está usando a jornada do herói errado. Ah, Bea, mas o que eu vou te falar aqui nesse vídeo é o que você já sabia, é algo que realmente você entende a jornada do herói dessa forma? Então, de fato, você entende a jornada do herói e você sabe o que você tá fazendo enquanto roteirista, enquanto contador de história. Se o que eu vou te falar aqui é o que você nunca ouviu falar, que ninguém te ensinou sobre a jornada do herói, o que não faz o menor sentido o que eu tô te falando, é a primeira vez que você escuta isso, meu filho, então, você assistir esse vídeo 2 vezes, tá? Porque o que eu vou falar aqui, gente, não era pra ser nenhum mistério, tá? Uma coisa bem óbvia, inclusive. Mas esse tanto de vídeo que tem sobre a jornada do herói, esse tanto de informação que tem, e, enfim, hoje você assiste ou lê em qualquer lugar, fala super solto, jornada do herói é uma ferramenta muito poderosa, deve ser usada para storytelling. Sim, para você conseguir converter. Geralmente, e tá, não tô falando de ninguém especificamente, ou enfim, fazendo uma crítica leviana a alguém ou a um meio, tá? É porque, de fato, a maioria das pessoas não leu O Herói de Mil Faces, do Campbell, que é, de fato, quem consolidou ali a jornada do herói. Mas a jornada do herói, ou, primeira informação, o nome técnico dela, o monomito, na realidade é uma ferramenta narrativa poderosíssima que tá aqui entre nós, seres humanos, há muito mais tempo do que o Campbell estudou. O Milton não inventou a jornada do herói. Ele não criou e ele deixa isso muito claro. O que ele faz é organizar uma jornada arquetípica muito relatada e muito repetida. É exatamente isso que ele faz. Baseado nos conceitos de ritos de passagem de Van Gennep. Então a coisa é bem mais antiga. Então vamos começar falando do Van Gennep. O Arnold Van Gennep foi um etnólogo francês que estudou muito a cultura humana e principalmente os ritos de passagem. Ele tem uma obra com esse nome, lançada em 1909, e nessa obra ele estuda sobre como a humanidade valoriza cerimônias, celebrações que marcam uma transformação ou uma mudança de ciclo ao longo da vida humana. Bea, pode me dar um exemplo? Posso. Geralmente, quando um bebê nasce, você faz o quê? Se você é católico, você leva até a igreja e você faz um batizado. Isso é um rito de passagem. Quando duas pessoas casam, isso é um rito de passagem. Quando uma pessoa morre, a gente faz um velório, faz um funeral, isso também é um rito de passagem. Então, os ritos de passagem, eles existem na humanidade desde que o mundo é mundo, tá, gente? Desde sempre, desde que a humanidade existe. Nós temos e nós exercemos os ritos de passagem, nós damos um imenso valor aos ritos de passagem. Não à toa, o mundo para assistir o conclave e para ver quem vai ser o novo Papa. E quem vai ser o novo Papa vai rezar a primeira missa. Isso também é um rito de passagem. Então nós gostamos muito e valorizamos muito os ritos de passagem. E o que acontece? Existe uma frase que é muito atribuída ao Van Gennep, a gente não sabe exatamente se foi dele ou não, mas que diz o seguinte: a própria vida significa separar-se e reunir-se, mudar de forma e condição, morrer e renascer. Essa frase é muito atribuída a ele justamente porque ele estudou esses ciclos, esses ritos de passagem, e disse que no fundo a nossa vida se resume a esses grandes momentos. Não à toa, a gente geralmente demarca a nossa vida por esses grandes momentos. Então, o momento em que você saiu da casa dos seus pais certamente é um momento muito claro na sua memória. Ou, caso você ainda não tenha saído, o momento em que você se formou no colégio é uma grande memória. O momento em que você se formou na faculdade. Esses momentos a gente tende a não esquecer e a gente tende a separar nossas vidas por esse momento. Então, bom, o período que eu morei na cidade tal, você tem isso capitulado na sua vida em uma sessão específica, separada por 2 ritos de passagem. Onde é que entra o Campbell, gente? O Campbell entra justamente ali nos anos 40, quando ele tá estudando. O Campbell é um antropólogo que estuda humanidade, estuda os mitos, e ele percebe que todos os mitos fundadores, desde a Antiguidade Clássica Grega até a Bíblia, até os textos fundadores de várias religiões, eles seguem um formato um tanto quanto parecido, e percebe que é marcado por esses ritos de passagem. Então ele começa a notar, e naquela época a psicanálise estava super em alta, ele começa a notar que existe algo em comum na estrutura narrativa de todos esses mitos fundadores de várias civilizações, sejam elas cristãs ou não cristãs. Ele percebe uma estrutura, ele percebe que sempre tem um protagonista, um salvador, que passa por uma jornada para provar seu valor e para trazer a transformação e a cura
para a sociedade em que ele vive. E aí a gente chega no maior erro que as pessoas cometem sobre a jornada do herói, que é olhar a jornada do herói, o monomito, como uma série de passos que tem que ser seguido. A jornada do herói, gente, é sobre a grande questão da humanidade. É sobre mudança e transformação. E toda escolha narrativa que você deve fazer, caso você siga a jornada do herói, deve ser pensada para a transformação. Primeira citação aqui do Joseph Campbell. A função primária da mitologia e dos ritos de passagem sempre foi a de fornecer os símbolos que levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas constantes que tendem a levá-lo para trás. Aí a gente pula alguns séculos antes para a tragédia grega e para um dos meus ídolos da vida, que se você é inscrito do canal, você já sabe de quem eu tô falando, do tio Ari, do Aristóteles. O que o tio Ari identificou, né? Ele identificou uma coisa um pouco parecida. Ele identificou que as tragédias gregas funcionavam e que elas conseguiam ensinar as pessoas, que elas eram capazes de passar o ensinamento e que elas eram capazes de trazer essa mudança e inspirar essa mudança nas pessoas por meio de algo que nós conhecemos como catarse. Então, ao assistir uma narrativa completa, ao assistir uma obra, as pessoas assistem e ficam: me gerou uma catarse, me gerou uma mudança, me gerou um estalo, um eureka, porque agora eu me sinto mudado, eu me sinto modificado, eu me sinto transformado. Assim como o meu protagonista, eu me sinto transformado também. Vocês estão vendo, né, já onde é o ponto que eu quero chegar. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem pensando em narrativa clássica no modo geral, e o monomito, de novo, é a mesma coisa que a jornada do herói. O monomito, ele é a base da narrativa clássica porque foi a primeira vez que alguém organizou essa estrutura de uma maneira mais, digamos assim, didática. Tio Ari organizou a tragédia na poética? Organizou, assim. Eram mais alguns conceitos e princípios soltos, essa coisa da ordem a ser seguida, dos passos a serem seguidos. Foi o Campbell que fez isso pra gente. Em seu livro, O Herói de Mil Faces, que é a origem, tá, gente? Se vocês quiserem aprender a jornada do herói, é pra ler esse livro, O Herói de Mil Faces. Não é pra ler a jornada do escritor, que eu amo, tá? Inclusive tá aqui a versão brasileira. Vocês sabem quem que escreveu a abertura da versão brasileira de Jornada do Escritor? Ai, tá, gente. Obrigada, Seiva, mais uma vez pelo livro. Inclusive, vocês podem comprar, tá, gente? O link tá aqui. Vocês comprarem o livro, ganham o quê? Nada, não ganham absolutamente nada. Mas minha vaidade agradece, tá? Então, se vocês quiserem, leiam aqui a introdução que foi eu que escrevi. Fiz com muito carinho. Tenho uma gratidão enorme por esse livro, porque me ajudou muito quando eu tava começando, tá? Porém, quando a gente fala de Jornada do Herói, a gente tende a achar que o que tá aqui em A Jornada do Escritor é tudo sobre a jornada do herói. E não é. O que tá aqui em A Jornada do Escritor é uma súmula que o Vogler, que é o autor desse livro, fez para adaptá-la melhor à indústria cinematográfica. Por isso que nós, roteiristas, tendemos a seguir mais o que o Vogler fala. Porém, se você quiser entender mais a fundo a narrativa clássica, se você quiser entender o porquê das escolhas narrativas, o porquê dessa estrutura narrativa ser da maneira como ela é, e não pensar que você está só seguindo uma fórmula, você vai ler O Herói de Mil Faces, que é do Campbell. Então, pessoal, lembrem-se, sempre que vocês estiverem falando de A Jornada do Herói, é sobre transformação interna, sobre mudança de caráter, porque essa é a parte mais difícil do humano transformar. Lembra que eu falei pra vocês que o Campbell estava sendo super influenciado pela psicanálise, que estava bem alta na época? Ele identificou que essa questão da transformação, ela na realidade é super importante para o ser humano, porque existe algo que todo ser humano passa, que é provavelmente o obstáculo mais difícil que a gente tem de ultrapassar em toda a nossa vida humana, que é cortar de maneira saudável, eficiente e sem causar muitos danos, cortar a relação com os nossos pais. Bea, eu sou latino-americano, Bea, eu não paro de falar com os meus pais. Eu sei disso e eu não tô dizendo que todo ser humano adulto tem que fazer isso, mas existe esse momento em que há uma separação do indivíduo filho do indivíduo pai e mãe, ou das figuras que ocuparam esse lugar enquanto você estava crescendo. E que esse arquétipo da mãe, esse arquétipo do pai e essas figuras que passam pela gente enquanto a gente cresce são as mesmas figuras que a gente gosta de enxergar nas narrativas. Por isso que a narrativa clássica é até hoje considerada narrativa universal, porque é aquela que a gente reconhece os seus símbolos, é aquela que a gente reconhece os seus personagens.
A gente reconhece as pessoas que estão ali. E digo mais, e geralmente uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje, e isso se mantém, tá? Acho que nunca isso foi tão claro e evidente, é nós, enquanto seres humanos, conseguirmos nos separarmos da asa dos nossos pais. E o Campbell frisa muito isso em O Herói de Mil Faces, que a independência é você sair dessa sua fase infantil e ir para a fase adulta. E isso tem tudo a ver com a jornada do herói e tem tudo a ver com o monomito, porque essa transformação, essa imaturidade que você tem, porque é sobre imaturidade, que à medida em que você vai amadurecendo, você vai entendendo que você é um ser humano diferente dos seus pais e que você tem sua própria vida, suas próprias escolhas e que você também está por sua própria conta e risco. E isso geralmente dá muito medo no ser humano, porque é muito mais fácil quando alguém diz pra gente o que a gente tem que fazer. Não à toa, a maioria das pessoas acaba nem saindo dessa relação, seja ela com o pai, com a mãe de fato, ou com uma figura pra ela que ocupa esse lugar. Tem muitas pessoas que só trocam. Não à toa a gente tem ainda muitas seitas, porque é isso, né? As pessoas querem muito ouvir o que elas precisam fazer. E isso é muito mais fácil, né, gente? Convenhamos, né? Não dá pra julgar também, porque é muito mais fácil. Mas a transformação da jornada do herói está justamente nisso. Está nessa mudança da imaturidade para a maturidade, da infantilidade para a fase adulta. Além de, claro, toda essa questão dos mitos que está muito presente em O Herói de Mil Faces. Então a gente viu essa história ser contada muitas vezes. Por quê? Porque essa história que todo ser humano passa, então eu tenho que me transformar, eu tenho que amadurecer para eu ter minha própria vida, para eu conseguir seguir adiante, porque essas histórias têm arquétipos e esses arquétipos nós reconhecemos muito facilmente. E o ser humano gosta daquilo que ele conhece. Gente, isso é uma coisa que o ser humano, gente, o ser humano prefere o seu caos familiar do que a paz desconhecida. Todo ser humano é assim. Por isso que é tão difícil da gente mudar, da gente se transformar. E é importante que você, enquanto roteirista, tenha essa compreensão. Isso é algo que eu não deixo de falar na minha formação. Em todas as turmas da minha formação em roteiro de autoficção, que é aquela minha formação, a única do Brasil com certificado reconhecido pelo MEC, que abre somente 2 vezes por ano. Nessa formação, eu falo pra vocês sobre a jornada do herói e a gente vai desde a base. E eu faço questão que todos os alunos entendam muito bem isso. Porque você se tornar um roteirista que só segue fórmula, você não precisa fazer curso nenhum pra isso. Isso aí basta você comprar qualquer livro desses aqui. Você vai ler e você vai seguir aquilo e acabou. Tá tudo certo. Mas se você quer ter um diferencial e se você quiser realmente entender de narrativa, você precisa entender sobre a jornada do herói e os princípios, os fundamentos dela. Eu mesma sempre falo, eu não ensino fórmula, eu não ensino passo a passo, não tem isso, tá? Eu ensino fundamentos. E aí o aluno usa esses fundamentos de acordo com o seu projeto. Tem fundamentos que ele vai usar, tem fundamentos que ele não vai usar de acordo com o projeto. Mas ele tem toda aquela gama de fundamentos para ele usar. E é isso que você deve sempre buscar enquanto roteirista. Aumentar os fundamentos que você conhece, aumentar os seus recursos. Quanto mais recursos você tem, melhor roteirista você é. E bloqueio criativo é um negócio que nem existe pra você, tá? Se você é um roteirista que conhece muitos fundamentos, você sabe que bloqueio criativo só existe pra quem não entende de fundamento, tá? Pra finalizar, gente, só mais um negócio. Nunca foram 12 passos, tá? Sempre foram 17. Negócio 12 passos aí, isso aqui é coisa do Vogler. De novo, maravilhoso. Cheirosinho. Gosto muito do Vogler, tá? Mas são 17 passos e 17 passos têm um sentido psicológico muito aprofundado. Vou finalizar esse vídeo com mais uma citação do nosso querido Campbell, que diz o seguinte: a psicologia de Jung nos mostra que os mitos são expressões do inconsciente coletivo, revelando arquétipos universais que habitam a psique humana. Jornada do herói não são só 12 ou 17 passos. Existe todo um fundamento por trás disso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender isso de forma um pouco mais aprofundada. Se você quer ser um narrador ou um contador de histórias, entenda que você vai lidar com humanidade. E a humanidade não pode ser tratada de forma leviana. É isso, pessoal. Um beijo pra vocês e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!